Olá, futuros calouros, eu sou a professora Mariana Porcota, sou professora de Física C e hoje então a gente vai ter aula 9, que é de efeito Joule, potência elétrica, fusível e disjuntor. São vários assuntos e todos são super importantes, tá? É importante que vocês guardem então essa aula num cantinho do coração de vocês para que vocês, enfim, revejam e entendam principalmente ela, tá? Porque ela cai muito no Enem, na Federal do Paraná, certo? E ela tem caído ainda com frequência nos últimos anos. Então, de todas as 28 aulas, né, que a gente vai ver, essa é, sem sombra de dúvidas, a que mais cai. Então, é importante que você, se restar alguma dúvida ao final, né, enfim, perguntem, não tenha dúvida nenhuma, tá? Porque ela sempre cai, ok? Vamos lá. Então, né, primeiro assunto é o Joule, né, efeito Joule. Para começar, quem foi Joule, tá? Ele era um físico britânico, né, ele era bem abastado, então ele tinha possibilidade de estudar, certo? E ele estudou vários campos da física, tá? Mas o que mais marcou, então, foi a teoria mecânica do calor, né, que foi, então, batizado de efeito Joule, ok? E em sua homenagem, né, foi dada então a unidade de energia, que é o Joule pelo sistema internacional. O Joule é esse carinha aqui simpático, ok? Tá, o efeito Joule, o que é então, né? Todo mundo fala, né, efeito Joule aqui, efeito Joule lá, mas o que é essa coisa, ok? Como funciona, tá? Então, eu coloquei aqui uma lâmpada incandescente, que acho que é o maior exemplo que a gente tem, que todo mundo fala, tá? Mas como, né, que acontece esse efeito lá dentro, ok? Em primeiro lugar, para que aconteça efeito Joule, eu preciso que passe uma corrente por um condutor, tá? Para que essa corrente passe por esse condutor, eu preciso inicialmente que tenha uma diferença de potencial, ok? Ou seja, um positivo e um negativo. Lá na tomada vai ter os dois polos, né? Fase neutro. Ou na bateria vai ter o positivo e o negativo, que vai então influenciar que haja uma corrente, tá? Primeiro passo. Segundo, essa corrente, né, quando eu conecto então um polo ao outro, a força elétrica vai fazer então que os elétrons, agora a gente está falando então de sentido real, né? Os elétrons, eles ganhem velocidade e vão de uma ponta a outra, tá? Mas daí, existe o condutor, né? Como ele é massivo, um material, obviamente, então ele vai ter ali, né, os cátions lá dentro dele, né? Que são a carga elétrica positiva, ok? E os elétrons, eles vão estar andando super rápido lá dentro, eles vão bater nos cátions, e esses cátions que já tem uma vibração natural, tá? Eles vão vibrar mais um pouquinho, e devido à força elétrica, o elétron ele vai continuar andando como se não houvesse amanhã, ok? E esses cátions, a cada batida que os elétrons têm nele, vai vibrando mais e mais e mais e mais. Chega um momento que ele vibra muito, isso causa o aquecimento daquele material, tá? E esse aquecimento, e esse material, ele pode aquecer a uma temperatura significativa que ele, né, fique incandescente, ou como aqui na lâmpada, ele brilhe, né, irradie luz. Então aqui eu sempre trago a lâmpada porque eu acho que é um exemplo que abrange um monte de coisa. Como aula passada a gente viu os tipos de efeito, né? Vários efeitos que a gente pode estudar, né? Aqui junta, né? Uma quantidade deles, beleza? Que eu tenho então, né? Uma corrente elétrica, que os elétrons lá batem nos cátions, enfim. Então aqui eu tenho uma energia elétrica, certo? Que devido ao efeito Joule, né? Ela se transformou em térmica, né? E ela ficou tão quente, que ela ficou incandescente, brilhou, né? E tem então o efeito luminoso. Ok? Tá? Em suma, tudo isso que eu falei significa que a energia elétrica vira energia térmica. Ponto. Tá? No resumão de tudo isso que eu falei, é isso que está dentro do quadradinho. Tá? Isso daqui são todos então os passos bonitinhos conforme acontece realmente,
tá? Mas no final das contas, energia elétrica virou energia térmica. Para que fique um pouco mais claro na sua cabeça como isso acontece, imagine um túnel, agora vai abstrair comigo. Imagine um túnel que você vai passar correndo dentro daquele túnel, ok? Mas aquele túnel tem que estar cheio de carros, tá? Então, beleza, vai dificultar ainda a minha corrida, tá? Mas eu não vou correr sozinho, tá? São Silvestre vai correr dentro daquele túnel com aqueles carros todos lá dentro, ok? É isso que acontece com os elétrons. Um vai batendo no outro, vai virando uma loucura, ok? Então, por isso que esses cátions vibram, né? E existe uma perda, então, de energia significativa lá, uma transformação dessa energia elétrica em energia térmica, ok? A potência elétrica é outro cara que é super importante dessa aula, beleza? E o que acontece? Eu tenho aqui uma pilha e eu tenho um condutor, tá? Aqui nesse condutor, eu tenho aqui como se fosse uma lupa, digamos assim, que esses elétrons, então, estão se deslocando de A para B. Até tem aqui, né, os risquinhos representando a velocidade dele, ok? Mas, a partir de agora, a gente vai trabalhar com a corrente convencional, como a gente já falou na aula passada, tá? Então, eu sempre vou ficar relembrando, mas aí muda a chave na sua cabeça, ok? Que agora quem se desloca lá é a carga positiva, tá? E ele vai do positivo, então, para o negativo. Então, vai de A para B, essa corrente, ok? No final das contas, não vai mudar em nada, tá? Tá, beleza. Então, aqui eu tenho um potencial A, eu tenho um potencial B, que são os dois extremos da minha pilha, tá? E eu vou conectar, então, por esse fio, ok? Ok, eu tinha, então, um potencial A, um potencial B, e a diferença desses caras dá minha diferença de potencial ou tensão elétrica, tá? É isso que significa essa formulinha, beleza? É só uma demonstração. A fórmula da carga elétrica, então, aqui é positiva, beleza? Então, se eu tenho aqui um potencial, consecutivamente, como a gente já viu lá no módulo 1, eu vou ter uma energia potencial também, uma energia potencial em A, uma energia potencial em B, certo? Que vão ser dadas por essas fórmulas que a gente já viu, ok? Tá. Se eu pegar e fizer a diferença dessas energias potenciais, né, porque a carga vai de A até B, então se eu juntar essa energia potencial que vai estar tentando distanciar essa carga, digamos assim, energia potencial em B, que vai tentando aproximar, beleza? Então, só reformulando aqui, né, a nossa corrente vai ser positiva, então, ele vai tentar ir indo para o negativo e saindo, ou melhor, saindo do positivo e indo para o negativo, ok? Tá, então aqui eu tenho um trabalho, que é essa diferença, né, dessa energia em A para B, ok? Tá? Se eu substituir por essa fórmula aqui, que está descrita aqui anteriormente, só vou estar substituindo aqui, eu evidenciei então a carga, e eu vou ter aqui uma diferença de potencial que eu posso substituir por U, que é exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou ter que trabalho de A até B é igual a variação de carga vezes a diferença de potencial daqueles dois polos, certo? Ou eu também posso falar que é a diferença de energia potencial elétrica, tá? Tanto faz, você usa qual fórmula for útil no momento, enfim, qual você preferir. Ok? Só que, se tratando de potência elétrica, eu posso analisar ela de duas formas, tá? Eu posso analisar como a parte externa do meu circuito, ok? É a parte que emite som, é a parte que acende, ok? É a parte que vai realizar, né, o que o circuito foi projetado, digamos assim. E eu vou ter o segundo caso, que vai ser a parte do meu gerador. O gerador pode ser minha pilha, pode ser a minha usina lá, que a água cai e gira o rotor, enfim. Então, eu tenho a minha parte externa, o meu circuito propriamente dito, e eu tenho a parte, o segundo caso, que é a parte interna lá, o meu gerador, ok? No meu primeiro caso, eu vou ter que minha energia potencial em A é maior que B, ou seja, o meu potencial de A vai ser maior que o meu potencial de B. Então, aqui, como a gente já viu aulas anteriores, né, um potencial da carga positiva é maior que o potencial da carga negativa, tá? É isso que tá falando, ok? Então, as cargas ali se movimentam espontaneamente e o trabalho é motor. Ou seja,
eu não preciso falar, carga vai para lá, ou não preciso de uma reação química ou da água lá caindo para girar o rotor, né, para gerar energia, para que a carga vá de A para B. Ela simplesmente vai, ok? Eu não preciso ter nada forçando esse movimento, tá? Então aqui eu vou ter uma potência elétrica consumida, porque ela vai gastar potência, né? Ou melhor, ela vai gastar energia de um ponto para o outro, tá? Essa potência, então, eu posso calcular por essa fórmula e através, tem uma deduçãozinha lá na apostila, se você for ver, que chega nessa fórmula aqui. Então, eu posso usar tanto uma quanto a outra, tanto faz, tá? E aqui a minha energia elétrica consumida vai ser potência pelo tempo. Ou melhor, vezes o tempo, ok? Tá, então aqui, em suma, tá? A minha energia potencial em A é maior que potencial em B, tá? E o meu trabalho vai ser motor. Ok? Aquele trabalho que eu vou utilizar no final das contas. E aqui, a minha potência elétrica do segundo caso, ela é bem menos utilizada pela gente, mas é importante que vocês saibam também. Que eu tenho, então, que o meu potencial em A é menor que B. Ou seja, a minha carga vai do negativo para o positivo. Ainda estou falando da minha carga positiva, mas ela vai aqui devido às reações químicas que acontecem na pilha, ou se tem alguma coisa empurrando, por exemplo, lá na geração de energia na hidrelétrica. Certo? A água cai, gira o rotor. A água está forçando aquele rotor girar, ok? Então, tem alguma coisa empurrando, falando, você vai para lá na marra, ok? Aqui na pilha são reações químicas e lá na hidrelétrica, digamos assim, né? É a água forçando aquele rotor girar. Mas esses dados, melhor dizendo, desses geradores, enfim, a gente vai ver bem melhor lá na aula 13, tá? Mas, em suma, eu vou ter, então, que a minha potência elétrica fornecida por esse gerador aqui, eu posso calcular pelo PUI também, ou PIL, né? Depende o macete que você usa de uma forma para outra, né? As pessoas mudam, mas vai ser a potência elétrica fornecida, ok? Em suma, então, é um trabalho resistente, tá? E a minha energia potencial em A é menor que a de B, certo? Tá? Aqui, eu vou ter, então, uma comparação do sistema internacional com unidades usuais, tá? Elas têm diferença, tá? O cálculo, enfim, os números, eles vão ser sempre os mesmos, só que eu vou representar esses caras de formas diferentes, ok? Para facilitar. Qual é o motivo de eu usar não um e o outro? É facilitar minha vida, ponto, tá? Então, aqui, né, só evidenciando lá uma coisa da potência elétrica, o meu aparelho, ele recebe a minha energia, tá? E o gerador fornece, tá? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, ok? O meu aparelho vai receber e o gerador vai fornecer. Fim, tá? E aqui, eu tenho a descrição das unidades, né? Da minha fórmula de potência, tá? Que a potência é igual a diferença de potencial vezes corrente. E aqui eu tenho, então, que potência é watts, que diferença de potencial é volt e corrente é ampere, certo? E daí eu tenho que energia elétrica é igual a potência vezes o tempo, tá? Essas duas fórmulas guardem assim com carinho, certo que vocês vão usar ela bastante para ter certeza. Se eu pegar e analisar essas unidades da minha segunda fórmula aqui de energia elétrica, tá? Energia em joule, potência em watts e tempo em segundo, ok? Só que se você for parar para pensar, lá na sua casa, não sei se alguém já viu, espero que tenha visto, a sua conta de luz, ela vai estar descrita em consumo, né? O seu consumo vai ser em quilowatt-horas, tá? E como que você vai fazer isso? Meu Deus, não tá no sistema internacional, não sei calcular, tá? Não, mas não é um bicho de sete cabeças. Eu só preciso converter. Então, aqui para desencargo, tá? Tem a conversão, você vai usar pouco, né? Mas você precisa saber também. Beleza? Que é 1 kWh é igual 3,6 vezes 10 a sexta joule, ou seja, 3,6 megajoule. É muita coisa, tá? São 6 zeros, ok? Beleza, mas voltando aqui, então tem que energia elétrica no meu sistema usual,
tá? Tenho que 1 kWh, a minha potência é quilowatt e o meu tempo é em horas, beleza? Voltando então, por que eu uso o sistema usual, ok? Senão na minha conta de luz ia ser um número gigante, tá? Eu ia trabalhar com números muito grandes e isso chega uma hora que o número fica tão grande que ele não faz mais sentido na sua cabeça, ok? Então você precisa usar uma unidade que faça sentido, que você consiga entender o que está acontecendo ali, ok? Por isso, então, que na sua conta de luz, digamos assim, não se usa sistema internacional, se usa, então, um sistema usual, ok? Tá? O bom do sistema usual, tá, que a gente usa aqui, é que 1 kWh ele já entrega a fórmula, tá? Então, aqui eu tenho um múltiplo, significa 1000. Aqui eu tenho potência e hora. Certo? Então, ele já, sua unidade já entrega a fórmula que está usando e muitas vezes você nem precisa decorar ela, ok? Tá? Saibam usar ela, assim, é importantíssimo. E aqui eu tenho só uma legenda das unidades que a gente utilizou em todos os slides aqui, porque para facilitar, certo? Então, a gente viu potência em watts, trabalho em joule, tempo em segundos, tensão ou diferença de potencial, eu posso chamar pelos dois nomes, né? Em volt, corrente em ampere, energia elétrica em joule, potencial, tá? Ele pode ser representado por esse V minúsculo ou V maiúsculo, tá? Que é em volt, carga, tá? A gente pode ter falado da carguinha ou da carga fonte, né? Enfim, que é em coulomb. E a resistência elétrica, que é um spoiler da aula que vem, que é aula 10, né? Que é a unidade em ohm, beleza? Esse carinha aqui é uma letra grega, por isso que ela é diferentona, ok? E outras fórmulas que a gente também pode usar, tá? Novamente, spoiler da aula que vem, ok? Mas eu preferi deixar essas fórmulas todas juntas para que na hora que vocês forem estudar, isso faça mais sentido na sua cabeça, ok? Porque se eu falar um pouquinho de potência aqui, um pouquinho de potência lá, um pouquinho de potência cá, vai confundir tudo, tá? E vai representar que eu tô falando de coisas diferentes, e no final das contas eu tô falando da mesma coisa com fórmulas diferentes, ok? Então, se eu utilizar essas três fórmulas aqui, que é a da potência, né, o PUI, que a gente viu hoje a aula inteira, utilizar essa fórmula do URI, tá? E aqui eu só mudei, então, a resistência de lugar, que é a mesma fórmula, que a gente vai ver a aula passada, então relaxa, ok? Eu obtenho essas outras fórmulas, beleza? Todas por manipulação, estão descritas lá certinho na sua apostila, ok? E por último, mas não menos importante, tá? Essa parte de fusível e disjuntor, ela normalmente está descrita, é aquela parte de interpretação que você vai vacilar, é um final de prova que você vai estar cansado, então presta atenção que isso daqui é uma coisa que você vai usar na sua vida, ok? Você vai encontrar muito, então vamos lá, isso aqui muito provavelmente vocês já devem ter visto, que é o fusível, certo? E ele nada mais é do que um dispositivo de proteção lá do seu equipamento, tá? E ele pode ser encontrado em carro, eletrodoméstico, brinquedo, é infinito e além, né? É usado em um monte de coisa, ok? E pra que ele serve? Pra proteger, tá? E como que ele funciona? Vai passar corrente por ele, só que ele é um condutor que consegue passar até determinada corrente, tá? Se, digamos assim, se ele for para 1 ampere, se passar 1,1 ampere, ele funde e rompe, tá? Então, o que você faz? Você pega, joga fora aquele fusível que estragou, compra outro, coloca no lugar e segue o baile, ok? É isso que funciona. O fusível, então, é um cara que é descartável, tá? E ele serve para proteger o teu circuito. Já que ele protege o teu circuito, então ele sempre vai estar lá no comecinho do meu circuito, ok? Trouxe aqui então um circuitinho para a gente analisar. Minha corrente aqui vai sair do positivo, certo? E vai passar pro meu fusível primeiro, para depois ir pro resto, tá? Só para que faça sentido esse circuito para vocês, tá? Aqui é uma resistência, aqui é uma lâmpada e aqui é um elemento sonoro,
Pode ser uma buzina, um apito ou qualquer coisa do gênero, tá? Aqui, então, o meu fusível vai passar minha corrente aqui. Se passar corrente demais, ele queima, troca e já era. Ok? E aqui eu tenho, então, exemplos de fusíveis. Eles existem de vários modelos e tamanhos e tipos e cores, ok? Mas esses daqui são os mais comuns, que vocês vão encontrar mais na vida real, digamos assim, certo? Esse daqui se encontra muito em carrinho de controle remoto, em brinquedo, em multímetro e assim vai, tá? Ele é um fusível. E aqui eu tenho um conector, outro conector. Aqui eu tenho só essa capinha translúcida para você ver se queimou, tá? E aqui essa partezinha aqui mais escura, certo? É o meu condutor. E se passa muita corrente, ele rompe bem aqui no meio, ok? Como que eu sei se ele rompeu? Ele ficou escurinho, tá? Ou às vezes ele dá uma estrelinha assim. E rompeu. Não funciona mais, né? O que tem o fusível, né? O componente que tem o fusível. Ok? E é isso. E aqui em cima, então, eu tenho um fusível automotivo, tá? Ele também é individual, né? Se queima um, tira, troca e assim vai, ok? Esse fusível automotivo, né? Ele fica ali perto daquela parte onde você abre o puxa a alavanca ali para abrir o capô, certo? Ou às vezes ele fica bem do ladinho da central eletrônica, ok? E ele vai ser coloridinho, assim, bem bonitinho, certo? Então, esses são os fusíveis. E, por último, o disjuntor. O disjuntor, com certeza, todo mundo já viu, tá? Que é aquele cara que te incomoda porque ele desarma no momento impróprio, certo? O disjuntor, então, né? Contextualizando, ele é um cara que ele serve para proteger o meu circuito, ou seja, ele protege a minha casa para que eu não tenha nenhum excesso de corrente, nem não queime alguma coisa que não deveria queimar, ok? Ele fica, então, no começo da minha instalação como um fusível, tá? Ele vai ter aqui a fiação que tá vindo da rua, do poste, enfim. E daí ele vai passar pelo disjuntor para daí ir para casa, ok? E daí ele vai então para a cozinha, para o banheiro, para os quartos e assim vai, certo? Só que a diferença do disjuntor para o fusível é que o fusível, quando passa um excesso de corrente, ele queima, você tem que comprar outro e trocar. E o disjuntor, ele desarma, tá? Como se fosse um interruptor de acender e apagar a luz. Ele desarma, tá? E daí, quando desarma, você pega, espera e arma ele de novo e segue a vida, ok? A representação de disjuntor é essas três representações aqui. Eu tenho a representação do disjuntor monofásico, bifásico e trifásico, tá? Como aqui no Paraná a gente tem a nossa tensão, né, das nossas casas é 127 volts, então a gente tem o disjuntor monofásico, ok? Por exemplo, em Santa Catarina, que é 220 volts, a gente tem bifásico, ok? Em muitas casas aqui, o chuveiro é 220 volts, tá? A gente vai entrar em detalhes nas próximas aulas porque ele é 220 volts, tá? Mas, então, eu vou ter disjuntor da casa, né, monofásico e no chuveiro bifásico, ok? Quando vocês forem ver lá, se forem ver por curiosidade, lá no seu quadro geral lá da sua casa, você vai ver que vão ter vários disjuntores, porque vai ter normalmente assim, tipo, um para tomada, um para lâmpada, um para cozinha, certo? Depende, cada casa tem uma instalação, ok? E vai ter um que é grandão assim, que é o do chuveiro. Vai ter assim, ó. Tipo, vai ter esses pequenininhos aqui que são monofásicos para 110 volts e esse maior, que é um bifásico, para o chuveiro lá da sua casa, que é para 220 volts, ok? Certo? Então, o conteúdo da aula de hoje fechou e vamos resolver lá 2 exercícios para a gente finalizar, ok? O exercício 4 fala assim, é da Federal do Paraná, hein? Fala assim, o consumo elétrico de uma unidade residencial foi medido pelo seu proprietário. E o resultado obtido foi expresso pelo gráfico ao lado, que descreve o consumo de corrente
da resistência ao longo de 24 horas do dia. A unidade residencial é alimentada por uma tensão de 110 volts, tá? Considerando os dados expressos no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da maior potência elétrica consumida ao longo do dia, ok? Para e calma, tá? Toda vez que aparece um gráfico no exercício, dá um desespero, né? De primeira assim. Então, você pega, respira e analisa o que ele tá pedindo. Muitas vezes, principalmente aqui pra gente de Física C, tá? Conta muito interpretação, tá? Às vezes eles nem cobram fórmulas difíceis e ele quer que você entenda e saiba para que aquela coisa funciona, ok? Então, você para, pensa, lê de novo e segue, tá? Então, o que ele quer? O valor maior de potência elétrica consumida naquele dia. Então, aqui, ó, eu tenho no meu X o tempo e no Y a corrente consumida, tá? Na principal fórmula que a gente viu hoje, que era a fórmula do PUI, né? P igual U vezes I, eu consegui analisar que o I dessa fórmula é diretamente proporcional ao P, ou seja, a potência é diretamente proporcional à corrente consumida, ok? Então, eu sei que o meu pico de corrente vai ser o meu pico de potência, tá? Então, aqui eu consigo ver que o meu pico de corrente é de 60 amperes, certo? Aqui às 8 horas da noite, beleza? Então, separa, calma, analisa o gráfico e eu consegui descobrir que às 8 horas da noite eu tenho o maior consumo de corrente daquela casa, ok? E agora, só jogar na fórmula, tá? Então, aqui eu tenho o dado que, analisando o gráfico, eu consegui descobrir. A minha tensão que não muda, indiferentemente do momento do dia, o mês, o ano, certo? Que é 110 volts. E que eu jogo na fórmula, tá? Então, 60 amperes vezes 110, que dá 6.600. Mas calma, tá? Não tenho 6.600 aqui na minha resolução. Na minha resolução não, nas minhas alternativas. Então, eu pego, jogo um múltiplo aqui, né? Que eu divido esse cara aqui por 1.000, que dá esse valor aqui. E a minha resposta, então, é a D, certo? E o meu exercício 6, lá da apostila, acompanhem, tá? Que é do Enem também. Ele fala assim, a energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, presta atenção, ok? Nesse relógio, da direita para a esquerda, não vai me confundir. Tem o seu ponteiro de unidade, dezena, centena e milhar. Ou seja, da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena, milhar. De novo, unidade, dezena, centena e milhar, ok? Se um ponteiro estiver entre dois números, considere o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do kWh fosse 20 centavos. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria D. Então, calma aí. Esse cara aqui é mais de interpretação do que de conta, ok? Enem, essa é uma característica fortíssima do Enem. Separar e entender o que está acontecendo, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou ler essas leituras aqui, tá? E eu consigo descobrir que a minha leitura atual é 2.783. Como que eu sei isso? Vamos lá, da direita para a esquerda. 3, 8, 7, entre 7 e 8, então considero o menor número. 7, entre 2 e 3, então considero o menor número. 2, certo? 2.783. E agora a leitura do mês passado. Vamos lá. Entre 3 e 4, 3. Entre 6 e 7, 6. Entre 5 e 6, 5. Tá? E entre 2 e 3, 2. 2.563. Eu consegui fazer duas leituras, mas no final das contas, o que isso significa, tá?
Se eu fizer, então, a diferença entre esses dois caras, eu consigo saber o que eu gastei naquele mês. Então, eu faço, subtraio um do outro, que vai dar 2.783 menos 2.563, que dá 220 kWh. Ou seja, foi esse o meu consumo naquele mês, tá? Para saber o quanto eu vou ter que pagar, eu relembro lá a informação que o enunciado me deu, tá? Que para cada quilowatt-horas eu tenho que pagar 20 centavos. Então, o meu consumo vezes o preço que eu pago cada 20 kWh, que vai dar R$ 44 no final do mês. Certo? Minha resposta correta, então, vai ser a E. Ok? E acabou. Até semana que vem. Tchau, gente. Beijos e bons estudos. Assistam às aulas, resoluções, façam os exercícios e tirem dúvidas. Isso é importantíssimo. Ok? Beijos. Até semana que vem. Tchau!